Então, o diabo vai sempre se disfarçar, muitas vezes até do nosso cônjuge, como se ele fosse o culpado. E eu preciso estar atento a essa situação. E para fechar esse ponto, é importante a gente entender que no campo de batalha, em uma crise conjugal, eu vou ter um ponto de vista. Eu vou ter uma forma de ver. E Rose vai ter a forma dela de enxergar as coisas. E é muito interessante porque a mulher, ela vai ver com mais riqueza de detalhes, que para mim é exagero, para ela é detalhe. Para mim, algumas coisas não têm importância, para ela precisa ser considerado. E eu preciso respeitar também a forma dela de enxergar as coisas. Isso mesmo. É o rádio. Não o rádio de música, mas o rádio de comunicação. Aquele radinho que eles se comunicam quando estão em guerra. E no Exército Brasileiro, né, existe uma arma de comunicação que é o rádio. E no Exército o rádio é essencial para manter a comunicação entre os soldados e o comandante. E sem o rádio, as estratégias se perdem e o Exército fica desorganizado. A gente quer aplicar aqui o rádio, né, para um princípio que temos trabalhado duro aqui nas oficinas, que é a comunicação do casal. Um casal que não se comunica vai ser um casal desorganizado no seu relacionamento. E você sabe que há uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. E todo casal que não está investindo em comunicação vai ser um casal desorganizado. Não basta se comunicar, tem que se comunicar bem. Porque quem já usou um rádio, né, não é tão comum aqui para a maioria, esse rádios de, você sabe, aí de comunicação, se a frequência, gente, não está legal, não se passa clareza, e não basta apenas se comunicar, tem que se comunicar bem. A propósito, tem casal que não se comunica, quando vai conversar sobre qualquer coisa, vira uma discussão. Não conseguem mais conversar pacificamente, sem interferências. E é muito importante que no casamento a comunicação é o rádio que conecta o casal, permitindo que eles possam se entender, se aliar e alinhar as metas e resolver os conflitos. É como um rádio chiano. E hoje nós queremos avivar, né, ajustar a frequência da comunicação no seu relacionamento. Depois da introdução que nós tivemos, nós temos por missão, nos 3 pontos, e esse é o primeiro, mostrar elementos essenciais no campo de batalha. Então, o primeiro elemento essencial no campo de batalha que nós queremos trabalhar com você hoje é o rádio. É interessante, quando nós estávamos estudando, que nós tivemos essa informação. Foi dito aqui, mas eu quero falar de novo e pedir a sua atenção mais aguçada. Escute. No Exército Brasileiro, por exemplo, existe a arma de comunicações. Repete comigo bem forte. Diga armas. Armas. Mais forte. Armas. Armas. De comunicações. Então, existem várias. Uma delas é o rádio. E como foi dito, queridos, essa arma de comunicações, o rádio, de fato, é uma arma. Uma arma que pode salvar e uma arma que pode destruir. Quantas vezes tentamos uma conversa, mas quando não utilizamos bem as palavras nesse rádio, nessa comunicação, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e falando aquilo que vai mais desconectar do que conectar. A ideia do rádio é que ele sirva como estratégia, como um elemento essencial no casamento, em batalha, um elemento essencial para que o exército saia vitorioso. Então, esse elemento essencial, o rádio,
é indispensável para que se tenha uma comunicação com o comandante, e o nome dessa comunicação é oração. Amém. Um casal que ora está se comunicando com o comandante, logo o rádio está funcionando perfeitamente. E um casal que conversa entre si está utilizando esse rádio no casamento, essa ferramenta, essa arma tão poderosa para que o casal se mantenha vitorioso em cada batalha, em cada guerra. Se eu abdico de utilizar o rádio, o exército perece. Pensa comigo, se cada soldado com seu rádio, quando viesse um comando, todos eles ignorassem o rádio, não haveria uma orientação precisa, indispensável, vital para o triunfo. Eu ignoro o equipamento, a arma tão poderosa e sigo fazendo minhas próprias estratégias. Não funciona. Eu vou precisar, quanto esposa, me comunicar com o comandante e me comunicar com o soldado que está do meu lado. E Júnior da mesma maneira. Então essa comunicação fala de um diálogo com o comandante, onde por meio de uma oração, da oração, dessa vida de oração, onde o casal dá as mãos e falam com o comandante no seu dia a dia, na sua vida, no casamento, quando há esse contato direto, amados, há comandos dos céus para nós. Amém. Quantos soldados aqui estavam com essa comunicação assim? E quando você foi falar com o comandante, ele disse, perdoe. Aí essa interferência ficou limpa, você se voltou, dialogou, comunicou, pediu perdão, perdoou e houve uma conexão. Quem está entendendo? Amém. Então, quer ser vitorioso no amor, você vai precisar utilizar uma das armas de comunicação. Qual? O rádio. Amém. Esse diálogo. Então, a partir de hoje, fica bem atento. Como é que anda o diálogo entre vocês? Quanto casal, como está o diálogo de vocês, a oração de vocês, essa vida de oração para ouvir o comandante? Amados, é a vontade de Deus que, quanto casal, venhamos a orar juntos, ao ponto que Jesus vai dizer que se dois na terra, me dá a mão, amor, concordarem acerca de qualquer coisa que falarem com o comandante lá do céu vai dizer, liberado. Amém. Aleluia. Glória então, a Deus. Cria o bom hábito de antes de dormir, tirar um momento do dia, não sei se uma das refeições, antes de dormir, dar as mãos e falar vocês dois com o comandante. Amém. Vocês vão perceber que esse chiado aqui vai reduzir e essa comunicação entre o casal vai ficar fluida. Amém. Então, fazer da oração a forma de comunicação com Deus, pedindo sabedoria. Se tem uma coisa que a gente não pode economizar, é nos pedidos a Deus de sabedoria. Quem reconhece que precisa de mais sabedoria para o seu casamento? Então, invistam em um diálogo honesto, transparente. Amém? É muito bom, no momento da conversa, a gente ser honesto, não irônico, mas honesto. E ser transparente, sem suposições e omissões. Busquem ouvir com paciência, evitando julgamentos rápidos. Então, a comunicação é você buscar ouvir com paciência. E, na sua opinião hoje, como casal, para um pouco e pensa, qual é hoje o maior inimigo do seu relacionamento? O maior inimigo que o seu casamento enfrenta hoje, qual é? Porque o inimigo precisa ser identificado. Senão vamos lutar um contra o outro. Eu estava pensando sobre isso. Quais são
as maiores dificuldades do nosso casamento. Eu preciso identificar o problema para atacar o inimigo. A propósito, irmãos, um casal organizado não é apenas aquele que planeja o financeiro, mas também que tem planejamentos de outras áreas. Porque às vezes eu posso organizar bem minhas finanças, ter um bom planejamento para as minhas finanças, mas em outras áreas do casamento não há planejamento nenhum. E tem que haver. Amém, soldados? Amém. Planejar uma área não nos dá direito de deixar as outras sem planejamento. E eu preciso me unir com a minha esposa para conversar e quando perceber o inimigo, a gente abrir fogo contra essa dificuldade. Porque temos aprendido que problema a gente não administra, a gente parte para cima para resolver. E a comunicação é uma arma indispensável para que todo casal possa vencer os adversários. E um casal que não se comunica ou que foge da comunicação e se isola, vai acabar se tornando uma pessoa vulnerável. Eu lembro quando eu era criança, estava pensando nesse ponto hoje, e lembrando quando eu era criança que a minha mãe me contrariava. A gente ainda criança, quem fazia bico? Né? Quando eu era contrariado, você ficava buscando um isolamento, bicudo. E tem gente adulto hoje, que quando é contrariado, uma discussão, aí fica, ô soldado, tu vai ser expulso desse quartel. Olha aí para o seu amor e diga, se isolar. Na comunicação, não vai resolver nada. Então, eu preciso, nesse campo de batalha, considerar que o diabo, gente, é camuflado, viu? O inimigo é camuflado. E muitas vezes, ele quer aparentar que é o cônjuge. Quantos de nós já nos pegamos partindo para cima do outro? Eu não falo nem fisicamente, que aí já é o cúmulo do absurdo, é caso de polícia já. Essa parte não sou nem eu que resolvo. Como pastor, não resolve isso não. Se é agressão, é polícia que resolve isso. Amém, gente? Fique sabendo, viu? Minha parte é a espiritual. Partiu para a quebra de leis aí você já vai para a delegacia. E eu vou orar por você. Mas não é a minha missão, esse tipo de situação não. Por favor, ok? Então, o diabo vai sempre se disfarçar, muitas vezes até do nosso cônjuge. Como se ele fosse o culpado. E eu preciso estar atento a essa situação. E para fechar esse ponto, é importante a gente entender que no campo de batalha, em uma crise conjugal, eu vou ter um ponto de vista. Eu vou ter uma forma de ver. E Rose vai ter a forma dela de enxergar as coisas. E é muito interessante porque a mulher, ela vai ver com mais riqueza de detalhes, que para mim é exagero, para ela é detalhe. Para mim, algumas coisas não têm importância, para ela precisa ser considerado. E eu preciso respeitar também a forma dela de enxergar as coisas. Isso mesmo. E para fechar esse ponto, queremos ler o último verso para você, que é Provérbios 18, verso 1. Olha o que diz isso. Provérbios 18, 1. Quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se, ou seja, e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Trocando em miúdo, sabe o que Salomão está dizendo aqui, queridos? Que buscar o isolamento é burrice. Amém. Quantos burros tem aqui? Nenhum, glória. Só tem ovelha. Amém, pastor. Amém. Espero que não tenha lobos também, mas só tem ovelhas aqui hoje. Lobos. Olha o que ele diz, quem vive isolado busca seu próprio desejo. Queridos, não dá para viver em uma aliança buscando seu próprio desejo. Quando a gente casa, o egoísmo tem que ser combatido, né? degolado, sacrificado, porque senão ele mata o casamento. Então, a pessoa que se isola, ela está pensando só em si mesma.
Mas a pessoa que tem aquele olhar de unidade, ela vai se reconectar, vai dialogar, vai abrir o coração e vai permitir que o perdão possa brotar. Uhum.